Bom dia, assim diz o Senhor para nós. Atos, capítulo 8, versículo 31. E ele disse: Como poderei entender se alguém não me ensinar? E rogou a Filipe que subisse e com ele se assentasse. Por que, correndo Filipe, ouviu que lia o profeta Isaías e disse: Entendes tu o que lês? Como está escrito em Atos, capítulo 8, versículo 30. Porque somente nós, as ovelhas escolhidas por Deus para receber o seu evangelho, somos capacitados a entender a sua palavra. Porque somente nós, as ovelhas escolhidas por Deus, conhecemos a voz do bom pastor, Jesus Cristo. E exatamente por isso que nós o seguimos, e não a outros falsos pastores. Porque quando nós, as ovelhas escolhidas por Deus, ouvimos a sua voz, rogamos imediatamente a ele que nos ensine. Atos capítulo 8, versículo 31. E ele disse: Como poderei entender se alguém não me ensinar? E rogou a Filipe que subisse e com ele se assentasse. João capítulo 10, versículo 14. Eu, Jesus Cristo, sou o bom pastor, e conheço as minhas ovelhas, e das minhas ovelhas sou conhecido. João capítulo 10, versículo 4. E Jesus Cristo, quando tira para fora suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Como o Senhor Deus age na vida de uma pessoa que é escolhida por ele para que ele aceite o seu evangelho, a sua palavra? Deus usa de outra pessoa nascida no Espírito Santo, ou seja, batizada com o Espírito Santo. Ele não usa de uma pessoa que não seja batizada com o seu Espírito Santo. Porque os planos são de Deus, que é Espírito Santo, e não de um planejamento humano. Por isso que a característica fundamental da ação de Deus em nossas vidas, dos escolhidos, é comparada ao vento. Nós não sabemos quando e nem onde Deus agirá. Somente ouvimos a sua voz e obedecemos. João capítulo 3, versículo 8. O vento assopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem e nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito Santo. Atos capítulo 8, versículo 26. E o anjo do Senhor falou a Filipe dizendo: Levanta-te e vai para o lado do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserta. Atos capítulo 8, versículo 29. E disse o Espírito Santo a Filipe: Chega-te e ajunta-te a esse carro. Foi exatamente por isso que o Deus Espírito Santo não falou com o eunuco etíope em Jerusalém, na sinagoga, na igreja. Porque o eunuco etíope estava realizando a sua vontade e não da pessoa de Deus, o Espírito Santo. Se Deus tivesse falado com o eunuco etíope dentro do templo, na sinagoga em Jerusalém, ele poderia dizer ou se gloriar: foi porque eu vim adorar a Deus, porque eu fiz a minha vontade. Por isso Deus falou comigo e eu aceitei a sua palavra e o seu evangelho. Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9. Porque pela graça, ou seja, pela vontade de Deus, sois salvos por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras das pessoas, para que ninguém se glorie de si mesmo. Atos capítulo 8, versículo 27. E levantou-se Filipe e foi. E eis que um homem etíope, eunuco, mordomo-mor de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros, tinha ido a Jerusalém para adoração. Como podeis vós crer na palavra de Deus, recebendo honra um dos outros, e não buscando a honra que vem só de Deus? João capítulo 5, versículo 44. Como nós podemos crer verdadeiramente na palavra de Deus, buscando um Deus que é Espírito Santo, que não habita em templos feitos pelas mãos de homens, em templos, em sinagogas, em igrejas? Como nós podemos crer verdadeiramente na palavra de um Deus que é Espírito Santo e que abomina a idolatria em imagens, louvando e idolatrando imagens de esculturas em templos e em igrejas?
Como nós podemos crer verdadeiramente na palavra de um Deus, que é Espírito Santo, idolatrando ao homem, que foi feito à imagem e semelhança de Deus, venerando e louvando a falsos pastores? O próprio Deus Espírito Santo disse: a minha glória não darei a outro. Isaías 42, versículo 8. Eu sou o Senhor Deus, este é o meu nome. A minha glória, pois, a outrem não darei, e nem o meu louvor às imagens de escultura. Deus age de forma clara e inquestionável, sem depender de religião, de templo, de imagem ou do ser humano. Por isso Deus mandou a Filipe ao encontro do eunuco, o etíope, quando esse já tinha saído de Jerusalém, quando ele já tinha saído do templo, da sinagoga, para que quando este aceitasse a sua palavra, fosse inquestionável o porquê, ou seja, a causa que o fez aceitar o evangelho, a palavra de Deus, para que a glória fosse única e exclusiva de Deus. Atos capítulo 8, versículo 26. E o anjo do Senhor falou a Filipe dizendo: levanta-te, vai para o lado do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserta. O eunuco etíope provou que era o escolhido, porque ouviu a voz de Deus, a sua palavra, e imediatamente aceitou Jesus Cristo, seu filho. Atos capítulo 8, versículo 34 e 35. E respondendo o eunuco a Filipe, disse: rogo-te, de quem diz isto o profeta? De si mesmo ou de algum outro? Então Filipe, abrindo a sua boca e começando nesta escritura, lhe anunciou Jesus Cristo. Porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos? Como está escrito em Mateus capítulo 22, versículo 14. Porque o evangelho, a palavra de Deus, é apenas um chamado, quando ele é pregado através da ação, ou seja, da vontade das pessoas que estão no mundo, em todo lugar, em toda religião. Mas aos poucos escolhidos, o evangelho é anunciado, ele é pregado através da ação, ou seja, da vontade, da graça de Deus, o Espírito Santo em pessoa. Deus decide levar até os poucos escolhidos o seu evangelho e ele usa um servo dele que tem um batismo com o Espírito Santo para não deixar dúvida alguma de que a glória não seja de nenhum ser humano, seja somente dele. Nós, os escolhidos, não sabemos quando e nem onde Deus irá anunciar o seu evangelho, a sua palavra. Somente ouvimos a sua voz e obedecemos. Tu crês que há um só Deus? Faz bem. Mas também os demônios creem e estremecem, como está escrito em Tiago, capítulo 2, versículo 19. Assim são todas as pessoas que não têm o dom de Deus, a fé verdadeira, que os capacita a obedecer a Deus. Creem que Deus existe, mas como os demônios também creem, suas vidas são vãs, são vazias, as suas atitudes são mortas, pois não obedecem a Deus. Tiago, capítulo 2, versículo 20. Mas, ó homem vão, queres tu saber que a tua fé sem as obras é morta? Somente os escolhidos são capacitados por Deus a terem a fé verdadeira, aquela que não existe em nós, que é dom de Deus, que nos dá a capacidade de obedecer de todo o nosso coração, fazendo com que as nossas atitudes sejam lícitas, ou seja, sejam conforme se espera daquela pessoa que crê verdadeiramente, ou seja, de todo o seu coração no Evangelho e no Senhor Jesus. Atos capítulo 8, do versículo 36 ao 38. E indo eles caminhando, chegaram ao pé de alguma água, e disse o eunuco: eis aqui a água, o que impede que eu seja batizado? E disse Filipe: é lícito, ou seja, é permitido, se crer de todo o seu coração. E respondendo ele disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E mandou parar o carro e desceram ambos à água, tanto Filipe como o eunuco, e o batizou. Jesus te ama. Muitos são chamados e dão a desculpa: eu não aceito a palavra de Deus e o evangelho porque não entendo. Mas
poucos são, na verdade, os escolhidos que têm a fé verdadeira para imediatamente aceitarem a palavra de Deus e o seu evangelho. Amém? Dani Miguel.